Não é segredo para ninguém que o convívio familiar nunca é 100% perfeito. Mesmo sendo família, estamos falando de pessoas diferentes, tentando aceitar o jeito de cada um. E muita coisa pode mudar depois de um casamento. Famílias se juntando, novas pessoas se conhecendo. Bom, muito já se falou daquela história das sogras, que são pessoas difíceis, isso, aquilo, mas nem sempre é assim, não é? Esse preconceito já ficou para trás. E hoje, eu, Ivan Lima, vou te contar uma história que mostra exatamente isso. Por se tratar de relatos encontrados na internet, eu não posso te garantir que os fatos aconteceram da forma como eu vou contar, mas garanto que o final vai deixar uma mensagem importante para o seu futuro. Depois de um ano de casados, Murilo e Vitória estavam vivendo extremamente felizes em sua casa, um apartamento alugado no centro do Rio de Janeiro. Eram tempos em que o preconceito contra as sogras já havia diminuído bastante. Mas você sabe, não é? Ainda há pessoas que lembram dele. E nesse caso, foram as irmãs de Vitória. Por terem problemas do tipo com seus próprios relacionamentos, elas já avisaram a nossa protagonista para ter cuidado com a mãe de Murilo. De tanto ouvir histórias do tipo, Vitória desenvolveu uma espécie de escudo que a impedia de se aproximar da sogra, uma senhora chamada Margarete. As duas se encontravam de vez em quando no mercado, se cumprimentavam e conversavam uma coisa ou outra, mas parecia que ainda havia algum tipo de distanciamento entre elas. Margarete era uma mulher solitária, viúva, que viu os filhos saírem do ninho e acabou ficando solitária na própria casa. Vitória sabia disso e, mesmo com o pé atrás, chegou a convidá-la para tomar um café, mas a senhora sempre inventava desculpas. Só que um dia, depois de tanto insistir, Margarete não viu opção a não ser aceitar. Papo vai, papo vem, e a conversa entre sogra e nora estava indo muito bem. As duas até pareciam amigas de anos. O encontro correu tão bem que Vitória até teve a ideia de preparar um jantar especial para Murilo com a senhora. E Murilo gostou demais da ideia, afinal, era uma oportunidade de aproximar a família. Antes do casamento, ele foi o último filho a sair de casa. O filho que ficou ao lado dela em momentos difíceis, mas que precisou ir embora para viver uma nova etapa. Já dá para imaginar que era um momento meio complicado. Ao perceber que a relação das duas havia se estreitado, Margarete aproveitou para fazer um pedido para Vitória, que ela permitisse que Murilo a visitasse de vez em quando. Era o que ela precisava para passar os dias com mais paz no coração. Vitória ficou surpresa com um pedido tão aleatório, mas é claro que ele poderia visitá-la. Na verdade, era mais do que o certo. Fato é que o jantar foi ótimo e parecia que a família havia entrado em um novo momento. A felicidade durou por alguns meses. E quanto mais o tempo passava, mais Vitória queria encontrar um lugarzinho que fosse apenas dela e do Murilo, mas ela não queria nada alugado. Os dois fizeram, então, um propósito de trabalhar o máximo que conseguissem para juntar o dinheiro necessário e dar entrada em um imóvel próprio. Murilo trabalhava em obras e acabou aceitando muitos projetos nos meses seguintes. Ele quase não parava em casa, assim como Vitória. Por ser professora, ela acabou acrescentando em sua rotina algumas aulas particulares para conseguir uma renda extra. Os dois praticamente só se encontravam na parte da noite. Trabalho e mais trabalho finalmente deram resultado. Eles conseguiram o dinheiro necessário. E aí, o destino resolveu interferir. Margarete ligou para Vitória com um pedido: que ela fosse visitá-la o quanto antes. Vitória, por sua vez, explicou que não conseguiria ir por hora, né? Já que ela e Murilo estavam bastante ocupados com o trabalho. Ainda assim, a idosa perguntou se o filho poderia aparecer na casa dela, quase como se fosse uma emergência. Murilo ficou sabendo da história, mas a rotina realmente estava complicada. Durante 4 dias consecutivos,
Margarete ligou com o mesmo pedido, apenas para receber a mesma resposta. Ocupados. Muito ocupados. O casal até prometeu que iria no final da semana, mas acabou não dando certo. Com o passar do tempo, começou a ficar insistente demais os pedidos da idosa, ao ponto de parecer que Margarete estava querendo incomodar ou algo do tipo. Só que a verdade logo viria à tona. Murilo foi visitar a mãe sem que Vitória soubesse. E de uma hora para outra, ele parou com parte da sua contribuição para a poupança, assim como começou a chegar no apartamento em horários diferentes. Foi então que ela descobriu que Margarete estava muito doente e Murilo realocou parte do seu salário para pagar os tratamentos dela. Tratamentos caros, para ser sincero. Não há dúvidas de que a saúde vem em primeiro lugar, mas o casal estava tão perto de realizar o sonho da casa própria que Vitória não conseguiu deixar de ficar chateada com a situação. Ela foi levando, triste porque o marido estava chegando mais tarde em casa e passando bem pouco tempo ao lado dela. No fundo, Vitória sabia que as coisas dariam certo no final. Só que, depois da calmaria, vem a tempestade. Ao final de determinado mês, Murilo deixou de fazer o depósito de uma importante quantia em dinheiro que os dois precisavam. Tudo foi para os gastos de Margarete, que ainda continuava no hospital. E Vitória, ansiosa para realizar seu sonho, continuou pressionando o marido e pedindo que ele trabalhasse ainda mais para recuperar o valor. Só que Murilo não estava aguentando mais. Chegou um momento em que ele acabou perdendo a cabeça com Vitória e disse que não era legal que ela se preocupasse tanto com a casa enquanto a mãe dele estava morrendo. Até porque eles ainda tinham muita vida pela frente para conseguirem comprar um imóvel. Havia outras formas de juntar dinheiro. Só que a vida da mãe de Murilo era uma só. E naquele momento, ela estava chegando ao fim. Havia 2 cenários. O primeiro, envolvendo Murilo, estressado pela rotina puxada e pela pressão em casa. E o segundo com Vitória, cega pela ambição desesperada por um sonho. Ela odiava que a sogra estivesse doente em um momento tão importante da vida deles e ainda mais porque sua relação com Murilo estava indo de mal a pior. Apesar de tudo, ela ainda demonstrava preocupação por Margarete. Tanto é que passou a ir para o hospital, dia sim, dia não, na parte da noite, logo depois do trabalho. E verdade seja dita, a idosa já não era a mesma que foi jantar na casa do filho meses antes. Mais fraca e mais magra, ela mal conseguia se mexer ou olhar para Murilo e Vitória. Como se a situação não estivesse ruim o bastante, ela desandou de vez. Murilo perdeu alguns contratos e começou a pegar dinheiro da poupança para pagar os gastos médicos. Dia após dia, o sonho da casa própria ficava mais distante. No último dia de vida de Margarete, quem precisou acionar a emergência do hospital foi Vitória, que havia ido visitar a sogra enquanto Murilo estava trabalhando. Durante a correria, ela percebeu uma coisa no pescoço da senhora. Um colar com uma chave pendurada. Vitória não sabia do que se tratava, então resolveu guardar o acessório. Mas, bem naquele momento, Margarete a puxou para mais perto, dizendo que em cima da cama dela havia alguns papéis já assinados. Papéis que passariam o imóvel dela para o casal. Um presente por tudo que os dois fizeram durante todos aqueles últimos meses. Sem palavras, Vitória só conseguiu segurar na mão de Margarete e agradecer. A senhora se foi naquele dia, em paz, sem dor, tudo graças aos cuidados de sua nora e de seu filho. Quando você para de lutar com os momentos e se rende a ele, para que se resolva da melhor forma, com certeza você terá grandes surpresas. Eu espero que essa história tenha te tocado de alguma forma.
Um grande abraço e até mais. Tchau!